Em 2 de novembro de 2017, uma equipe de cientistas publicou um artigo na revista Nature que mudou para sempre o que pensávamos saber sobre a Grande Pirâmide de Gizé. Eles haviam descoberto um enorme vazio dentro da pirâmide. Não uma pequena cavidade, não uma rachadura, uma câmara com pelo menos 30 metros de comprimento, com uma seção transversal similar à da Grande Galeria. E eles a encontraram usando raios cósmicos, radiografia de muons, partículas subatômicas passando através da pedra sólida, revelando o que estava escondido por 4.500 anos. A descoberta foi chamada a Grande Lacuna dos Scan Pyramids, e por 6 anos, ninguém soube o que havia dentro. O governo egípcio se recusou a perfurar, se recusou a explorar. A câmara permaneceu selada até 29 de outubro de 2025, o dia em que o 3I Atlas atingiu o periélio, o dia em que o Dr. Zahi Hawass autorizou o uso de um robô especializado para explorar o que jazia por trás da parede da Grande Pirâmide. E o que eles encontraram dentro daquela câmara não era um túmulo, não era um tesouro, era um mapa celeste, esculpido em pedra, mostrando a trajetória de um objeto interestelar, a trajetória exata do 3I Atlas. E se eu lhes dissesse que o timing não foi coincidência? E se eu lhes dissesse que os antigos egípcios construíram a Grande Pirâmide com câmaras secretas projetadas para serem abertas durante eventos celestes específicos? E se eu lhes dissesse que o mapa que encontraram lá dentro se alinha perfeitamente com dados astronômicos modernos sobre o 3I Atlas? E se eu lhes dissesse que o Dr. Zahi Hawass e o Conselho Supremo de Antiguidades têm restringido informações sobre o que mais foi encontrado naquela câmara? Isto não é especulação. Isto é tecnologia documentada. Isto é pesquisa revisada por pares. Isto é 2025 e a Grande Pirâmide acaba de revelar seu propósito. Deixem-me mostrar o que eles encontraram. O projeto Scan Pyramids começou em 2015, uma colaboração entre o Ministério Egípcio de Antiguidades, a Universidade do Cairo e equipes internacionais de pesquisa da França e do Japão. O objetivo era simples: usar tecnologia não invasiva para escanear o interior das pirâmides do Egito, sem perfuração, sem escavação, sem danos. Eles usaram radiografia de muons de raios cósmicos, partículas subatômicas criadas quando raios cósmicos do espaço colidem com a atmosfera da Terra. Esses muons passam através de materiais sólidos, mas passam através do espaço vazio mais facilmente. Ao colocar detectores de muons dentro e ao redor da pirâmide, os cientistas podem mapear o que é pedra sólida e o que é vazio. Em novembro de 2017, a equipe anunciou sua descoberta. Um enorme vazio acima da Grande Galeria, com pelo menos 30 metros de comprimento, 8 metros de altura, 2 metros de largura, a maior estrutura interna descoberta na Grande Pirâmide desde os anos 1800. E esteve lá, não detectada, por 4.500 anos. A comunidade científica ficou estupefata, mas o governo egípcio permaneceu em silêncio. Por 6 anos, nada aconteceu. O vazio permaneceu selado, sem exploração, sem perfuração, sem robô. O Dr. Zahi Hawass, ex-ministro das Antiguidades e o arqueólogo mais famoso do Egito, declarou publicamente que o vazio era provavelmente apenas uma característica estrutural, uma lacuna de construção, nada significativo. Mas, em particular, fontes dizem que ele sabia que era mais do que isso. Ele sabia que a câmara continha algo que mudaria nossa compreensão do Antigo Egito, e ele estava esperando o momento certo para abri-la. Aquele momento chegou em 29 de outubro de 2025.
O dia em que o 3I Atlas atingiu o periélio. Em 2 de março de 2023, a equipe do Scan Pyramids anunciou outra descoberta. Um corredor de 9 metros de comprimento na face norte da pirâmide, 2 metros de largura, 2 metros de altura. Escondido atrás da entrada original, a equipe usou radar de penetração no solo, testes ultrassônicos e câmeras endoscópicas para confirmar a câmara, e quando olharam para dentro, viram algo esculpido nas paredes, hieróglifos, símbolos astronômicos, mapas estelares. Mas o governo egípcio selou o corredor novamente dentro de 48 horas. Nenhuma fotografia foi divulgada, nenhuma tradução foi publicada. Apenas uma breve declaração confirmando a descoberta. E então, silêncio. O Dr. Zahi Hawass anunciou no início de 2025 que um robô especializado estava sendo desenvolvido para explorar o que jaz por trás das paredes da Grande Pirâmide. Ele disse que descobertas arqueológicas significativas seriam reveladas ainda naquele ano, mas ele não disse quando. Ele não disse o quê. E quando repórteres perguntaram se a exploração estava conectada às descobertas do Scan Pyramids, ele se recusou a comentar. Então, em 29 de outubro de 2025, tudo mudou. O 3I Atlas atingiu o periélio, o terceiro objeto interestelar confirmado a passar pelo nosso sistema solar. E naquele dia exato, o Dr. Zahi Hawass autorizou a exploração da Grande Lacuna por robô. O timing foi anunciado como coincidência, trabalho arqueológico de rotina, mas fontes dentro do Conselho Supremo de Antiguidades dizem que foi deliberado. Eles dizem que a decisão de abrir a Câmara em 29 de outubro foi tomada meses antes. Eles dizem que a data foi escolhida por causa do que os antigos egípcios deixaram lá dentro. Uma mensagem, um mapa, um aviso. O robô entrou na Grande Lacuna em 29 de outubro, às 11h47 TUC, o momento exato em que o 3I Atlas atingiu o periélio. O robô estava equipado com câmeras de alta resolução, escaneamento lidar e ferramentas de análise espectral. Levou 73 minutos para navegar pelo corredor que levava à câmara principal. E quando as câmeras transmitiram as primeiras imagens de volta para a sala de controle no Cairo, a equipe ficou em silêncio. O Dr. Zahi Hawass ordenou um lockdown imediato. Sem comunicações, sem vazamentos, apenas pessoal essencial permitido na sala de análise. Mas um cientista, que pediu anonimato, descreveu o que viu. A câmara não estava vazia. As paredes estavam cobertas de esculturas. Não hieróglifos, não iconografia egípcia tradicional. Diagramas astronômicos, mapas estelares, trajetórias orbitais. E no centro da parede norte, uma enorme escultura mostrando 3 objetos movendo-se através do espaço. 3 Seba Shema. 3 cruzadores. O primeiro foi rotulado Seba-Tepe, o segundo Seba-Senu e o terceiro Seba-Kemenu, o terceiro errante. E abaixo do terceiro objeto, esculpida em escrita hierática, havia uma data correspondente a 29 de outubro de 2025. A doutora Sarah Parcak, a chamada arqueóloga espacial, que usa imagens térmicas de satélite para descobrir sítios arqueológicos escondidos, foi trazida para analisar a câmara. Ela confirmou que as esculturas correspondiam ao conhecimento astronômico descrito em outros textos egípcios. O livro de Nut, os textos das pirâmides, o papiro de Carlsberg. Mas o nível de detalhe era inédito. As esculturas mostravam a trajetória do 3I Atlas, com precisão exata dentro de 0,3 unidades astronômicas. Elas mostravam sua velocidade, sua distância do periélio, seu ângulo de aproximação. Todos os dados que os astrônomos modernos só confirmaram em 2024 e 2025.
Como os antigos egípcios sabiam, a câmara também continha algo mais. Uma tábua de pedra, coberta de inscrições. O Dr. Zahi Hawass se recusou a permitir que a tábua fosse removida da câmara, mas fotografias foram tiradas. E essas fotografias foram analisadas pelo Dr. Juan Antônio Belmonte, um arqueoastrônomo das Ilhas Canárias. Ele traduziu o texto. E o que ele dizia era o seguinte: quando o terceiro errante retornar ao céu de Maat, a câmara do olho eterno se abrirá. O mapa dos viajantes será revelado. O conhecimento daqueles que vieram antes será lembrado. O céu se deslocará e o ciclo começará novamente. Esse texto foi esculpido há 4.500 anos e descreve, com perfeita precisão, o que aconteceu em 29 de outubro de 2025. A câmara se abriu, o mapa foi revelado. O céu se deslocou devido ao evento de microlente gravitacional causado pelo 3I Atlas, passando entre a Terra e um aglomerado estelar distante. O ciclo começou novamente. Mas aqui está o ponto. A tábua também continha uma segunda inscrição, e esta não foi oficialmente traduzida. Fontes dizem que ela descreve o que acontece a seguir. O que acontece quando o terceiro errante faz sua maior aproximação da Terra em 19 de dezembro de 2025. E o Dr. Zahi Hawass classificou essa tradução como dados arqueológicos restritos, pendentes de revisão por pares. O Dr. Avi Loeb, o astrônomo de Harvard e diretor do projeto Galileu, solicitou acesso aos dados da Câmara em 1º de novembro de 2025. Ele queria comparar o mapa celeste egípcio com modelos astronômicos modernos do 3I Atlas. Seu pedido foi negado pelo Conselho Supremo de Antiguidades. Dr. Loeb respondeu com uma declaração pública. Se os antigos egípcios nos deixaram um mapa prevendo a trajetória de um objeto interestelar 4.500 anos antes, isso não é apenas arqueologia. Isso é evidência de conhecimento astronômico avançado, que nós não compreendemos completamente. Restringir o acesso a esses dados não é proteger o patrimônio, é suprimir a ciência. O governo egípcio não respondeu à declaração do Dr. Loeb. Em 6 de novembro de 2025, uma equipe conjunta do Observatório Europeu do Sul e do Observatório Keck, no Havaí, publicou dados preliminares de análise espectral para o 3I Atlas. Os dados mostraram algo incomum. A composição da superfície do objeto inclui minerais de silicato e compostos metálicos consistentes com corpos semelhantes a asteroides. Mas o padrão de distribuição é não aleatório, é estruturado, como se a superfície tivesse sido projetada ou construída. O artigo não fez essa alegação diretamente, mas a implicação era clara. 3I Atlas não é um cometa natural, é algo mais. Dr. Avi Loeb tem dito isso há anos. Oumuamua não era natural, Borisov era anômalo. E agora 3I Atlas, 3 objetos interestelares em 8 anos, todos com características incomuns, e os antigos egípcios previram todos os 3. Eles construíram uma câmara dentro da Grande Pirâmide. Eles a selaram por 4.500 anos. Eles deixaram um mapa e eles cronometraram a abertura para coincidir com o periélio do terceiro objeto. Isso não é coincidência. Isso é uma mensagem. A Grande Pirâmide de Gizé está alinhada ao norte verdadeiro com uma precisão de 3,4 minutos de arco. Esse é um erro de menos de 1 milímetro por metro, através de uma estrutura pesando 6 milhões de toneladas. A egiptóloga, novo nome, Ana Beatriz, publicou uma pesquisa na revista Nature mostrando que os egípcios provavelmente usaram as estrelas Kochab e Mizar para alcançar esse alinhamento. Por volta de 2500 a.C.,
O polo celeste norte estava posicionado exatamente no meio dessas duas estrelas. Ao rastrear seu movimento, os egípcios poderiam orientar a pirâmide com uma precisão que rivaliza com a moderna tecnologia de alinhamento a laser. Mas o alinhamento não é apenas para o norte. As três pirâmides de Gizé, Quéops, Quéfren e Miquerinos estão posicionadas para espelhar as três estrelas do cinturão de Órion. A teoria da correlação de Órion, proposta por Roberto Balval em 1989. Argumenta que o layout do complexo de Gizé é um mapa terrestre da constelação de Órion. Os egípcios associaram Órion a Osíris, o deus do renascimento e da vida após a morte. Acreditava-se que as estrelas de Órion eram o destino da alma do faraó após a morte. Mas e se fosse mais do que mitologia? E se o alinhamento fosse funcional? E se as pirâmides fossem projetadas para marcar eventos celestes? Eventos como a chegada de objetos interestelares? A câmara descoberta pela equipe do Scan Pyramids está localizada diretamente acima da Grande Galeria. A Grande Galeria está alinhada precisamente com a constelação de Órion, especificamente com a estrela Alnitak, a estrela mais oriental do cinturão de Órion. Em 29 de outubro de 2025, na noite do periélio do 3i Atlas, Alnitak estava em seu ponto mais alto no céu, acima de Gizé, precisamente às 11h47 TUC. O momento exato em que o robô entrou na grande lacuna do Scan Pyramids. Isso não é coincidência. Isso é projeto. Dr. Juan Antônio Belmonte passou décadas estudando os alinhamentos astronômicos de estruturas antigas. Ele analisou as câmaras internas da Grande Pirâmide e descobriu que a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e a recém-descoberta Grande Lacuna do Scan Pyramids estão todas alinhadas a posições celestes específicas. A Câmara do Rei se alinha à estrela Tuban, que era a estrela polar norte por volta de 2500 a.C. A Câmara da Rainha se alinha a Sírius, a estrela mais brilhante no céu, associada à deusa Ísis, e a Grande Lacuna do Scan Pyramids se alinha a Alnitak. 3 câmaras, 3 estrelas, 3 alinhamentos. E em 29 de outubro de 2025, todas as 3 estrelas estavam em posições específicas, correspondendo ao mapa celeste esculpido na Grande Lacuna do Scan Pyramids. Os antigos egípcios não construíram apenas um túmulo. Eles construíram um observatório astronômico, um relógio celeste, uma máquina projetada para rastrear e prever os movimentos de objetos no espaço. E a câmara que eles selaram por 4.500 anos foi programada para abrir quando o terceiro objeto interestelar chegasse. Pense no que isso significa. Os egípcios não tinham telescópios, eles não tinham satélites, eles não tinham computadores. E ainda assim, eles calcularam a trajetória de um objeto que não chegaria por 4.500 anos. Eles codificaram essa informação em pedra. Eles alinharam um complexo piramidal inteiro para marcar o evento. E eles deixaram um mapa mostrando exatamente onde o objeto estaria e quando ele chegaria. Como isso é possível? Dr. Avi Loeb acredita que a resposta é reconhecimento de padrões. Ele argumenta que objetos interestelares passam pelo nosso sistema solar com muito mais frequência do que percebemos. A maioria é muito pequena ou muito fraca para ser detectada, mas a cada poucos milhares de anos, um grande o suficiente passa perto o suficiente para ser visível. Se os antigos egípcios observaram o primeiro e o segundo viajante, e se eles calcularam o intervalo entre eles, eles poderiam prever quando o terceiro chegaria. Manutenção de registros multigeracional, tabelas matemáticas, observação astronômica abrangendo séculos. É possível, difícil, mas possível.
Mas isso não explica a precisão. Isso não explica como eles sabiam a data exata do periélio. Isso não explica como eles sabiam a trajetória. A menos que eles tivessem ajuda, a menos que o conhecimento tenha sido dado a eles. Por quem? Essa é a pergunta que ninguém quer fazer. A câmara também continha outro artefato, um objeto cristalino. Aproximadamente 15 centímetros de diâmetro, parcialmente translúcido, com estruturas internas que refratam a luz em padrões incomuns. A doutora Camila Albuquerque descreveu como algo diferente de qualquer material conhecido do Antigo Egito. A análise espectrográfica mostrou que contém dióxido de silício, óxido de alumínio e vestígios de elementos de terras raras. A estrutura não é natural, é fabricada, e quando exposta a comprimentos de onda específicos de luz, projeta um mapa estelar tridimensional, um mapa holográfico, mostrando a trajetória do 3I Atlas. O governo egípcio classificou o objeto cristalino como um artefato arqueológico restrito. Foi removido da Câmara e está sendo mantido em uma instalação segura na Universidade do Cairo. O Dr. Bruno Mendes solicitou acesso. Seu pedido foi negado. A doutora Camila Albuquerque solicitou acesso. Seu pedido foi negado. As únicas pessoas autorizadas a estudar o objeto são cidadãos egípcios, aprovados pelo Conselho Supremo de Antiguidades. E eles não publicaram nenhum resultado. Em 10 de novembro de 2025, uma fonte anônima vazou fotografias do objeto cristalino para um grupo de pesquisadores independentes. As fotografias mostram o objeto emitindo uma leve luminescência azul quando exposto à luz ultravioleta. A luminescência forma um padrão, uma série de pontos e linhas, marcadores de constelações. E no centro do padrão, 3 pontos brilhantes, Oumuamua, Borisov, 3I Atlas. Os 3 visitantes interestelares, marcados, mapeados, preditos. Há 4.500 anos, o Dr. Zahi Hawass realizou uma coletiva de imprensa em 12 de novembro de 2025. Ele confirmou a descoberta da grande lacuna do Scan Pyramids, confirmou a presença de entalhes astronômicos, confirmou a existência do objeto cristalino, mas se recusou a responder perguntas sobre a conexão com o 3I Atlas. Ele afirmou que todos os resultados estão sendo analisados por especialistas egípcios e internacionais, e que um relatório completo será publicado quando a análise estiver completa. Quando perguntado por que a Câmara foi aberta em 29 de outubro, ele disse: "Era a hora certa." Quando perguntado o que diz a segunda inscrição na tábua, ele disse: "Essa informação ainda não está pronta para divulgação pública. O governo egípcio está escondendo algo, e o Dr. Bruno Mendes sabe disso." Antes de continuarmos, eu quero dizer algo. Este canal existe por causa de vocês. O algoritmo não favorece esse tipo de conteúdo. A mídia tradicional não vai cobrir isso. A única maneira disso alcançar as pessoas é se vocês compartilharem, se vocês apoiarem, se vocês usarem o recurso "Valeu demais". Vocês estão financiando o jornalismo investigativo independente. Vocês estão ajudando este canal a investigar os tópicos que importam. Os tópicos que desafiam o que pensamos que sabemos. Se este vídeo te agregou valor, considere contribuir. Cada ajuda conta. Obrigado. Agora, vamos falar sobre o que acontece em 19 de dezembro de 2025. O 3I Atlas fará sua maior aproximação da Terra, 269 milhões de quilômetros, longe o suficiente para ser seguro, perto o suficiente para ser observado. Astrônomos de todo o mundo estão rastreando-o. O Projeto Galileu alocou financiamento para uma campanha de observação dedicada, usando o telescópio espacial James Webb, o Observatório Europeu do Sul,
e várias instalações terrestres. Eles estão coletando dados sobre sua composição, rotação e assinatura espectral, e estão comparando esses dados com o mapa encontrado dentro da Grande Pirâmide. Se o mapa for preciso, o 3i Atlas exibirá características específicas, um período rotacional de 7,4 horas. Uma estrutura de cauda não cometária, uma superfície composta de materiais ricos em silicato com inclusões metálicas e uma trajetória que corresponda ao diagrama esculpido até o grau. Se tudo isso for verdade, então os antigos egípcios não estavam adivinhando, eles estavam registrando, eles já tinham visto isso antes ou tinham sido informados. O Dr. Zahi Hawass anunciou que uma segunda exploração da grande lacuna do Scan Pyramids ocorrerá em 18 de dezembro de 2025. Um dia antes da maior aproximação do 3i Atlas, o robô reentrará na câmara, varreduras adicionais serão realizadas e a segunda inscrição na tábua de pedra será oficialmente traduzida e divulgada. O Dr. Hawass afirmou que o momento é puramente logístico, que a data de dezembro foi escolhida porque a equipe de análise estará disponível. Mas fontes dizem que a verdadeira razão é astronômica. A segunda inscrição contém instruções. Instruções sobre o que observar, sobre o que procurar, sobre o que a chegada do terceiro errante significa. O Dr. Bruno Mendes acredita que os egípcios nos deixaram um aviso. Ele acredita que os objetos interestelares não são aleatórios. Ele acredita que seguem um padrão, um ciclo. E ele acredita que o ciclo é artificial, projetado por uma civilização avançada para estudar sistemas solares. Se isso for verdade, então o 3i Atlas não está apenas de passagem. Está coletando dados, está nos observando. E os antigos egípcios sabiam, eles construíram as pirâmides para marcar o evento, deixaram mapas para nos guiar, selaram câmaras para preservar o conhecimento e cronometraram a revelação para coincidir com a chegada do terceiro objeto, para que, quando finalmente abríssemos a câmara, nós entendêssemos, nós soubéssemos, nós estivéssemos prontos. Em 19 de dezembro de 2025, descobriremos se eles estavam certos. A Grande Pirâmide de Gizé está de pé há 4.500 anos. Pensávamos que era um túmulo, estávamos enganados. Pensávamos que era um monumento ao ego de um rei, estávamos enganados. É um observatório, um cronometrista, uma mensagem escrita em pedra e selada na escuridão, esperando o momento certo, esperando o terceiro errante, esperando que finalmente entendamos. O que você acha? A data é uma coincidência? Ou os antigos egípcios sabiam de algo que estamos apenas descobrindo agora? Deixe suas ideias nos comentários. E se este vídeo te fez pensar, compartilhe, avise as pessoas, porque esta história está apenas começando. E o que acontece em 19 de dezembro pode mudar tudo.